Orientações de advogados para startups que querem captar dinheiro com investidores. Eu posso fazer esse assunto muito chato, eu posso fazer esse assunto muito legal, mas eu acho que o ideal é a gente fazer esse assunto certo. Então aqui eu poderia falar para vocês sobre como funcionam os contratos dos investimentos mais tradicionais que a gente costuma fazer. Voltar um pouquinho, meu nome é Júlio, eu trabalho num escritório de São Paulo. Esse escritório é especializado em atuação corporativa, mas a gente tem um foco muito forte em Venture Capital. Então, nós atendemos clientes tanto do lado do empreendedor, a gente tem vários startups no nosso portfólio, como fundos de investimento, holdings de investimento, Venture Capitalists, a gente tem aceleradoras, a Wire é nossa cliente, a Microsoft é nossa cliente. Então, a gente tem uma carteira muito boa, é uma experiência muito boa nos dois lados da conversa do investimento. Então, geralmente, quando me convidam para um evento desse tipo, eu sempre pergunto, pessoal, eu vou falar com quem? Eu vou falar com o empreendedor ou com o investidor? Porque, dependendo do lado, a conversa é diferente. Para empreendedor, eu percebo que uma coisa muito interessante para começar a conversar já é o seguinte. Acho que tem dois detalhes que o empreendedor tem que pensar antes de pensar em investimento. Que é o seguinte. Primeiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu preciso desse dinheiro? Aonde eu vou... Como eu vou fazer esse dinheiro reproduzir? Porque muitas vezes eu vejo empreendedores que procuram a gente, nessas palestras mesmo, vocês ficam à vontade depois, vai ter o meu e-mail ali, vocês me mandam perguntas, mas muitas vezes falam assim, Júlio, olha, eu tenho aqui um investidor anjo que me procurou, gostou da minha ideia, e ele quer colocar aqui um dinheiro, e eu estou pensando em pôr, o que você acha? Eu falei, não sei, o que você acha? Você vai fazer o que com esse dinheiro? Não, então, eu poderia fazer isso, eu poderia contratar mais gente, eu poderia... Falei, poderia? Mas se você poderia, você nem se planejou para isso ainda. E o maior asset, o maior ativo que a startup tem, tirando o próprio empreendedor, é o equity. Se você for comprometer o equity com o dinheiro que você não sabe o que você vai fazer, você está jogando a riqueza, a possibilidade da sua startup fora. E por que eu digo isso? Porque eu, investidor, eu vou pôr dinheiro na sua startup a troco de alguma coisa. Eu vou querer o quê? Participação. Na esperança de quê? Que essa participação, no futuro, valorize porque a empresa cresceu. E aí eu vendo essa participação no futuro e ganho muito dinheiro com isso. Nesse estágio de investimento, a gente não está falando de alguém que vai investir em vocês, vai ser eterno sócio de vocês, não. No investimento de Venture Capital, obrigado. O investidor está interessado, ele já entra pensando em sair. Ele já entra falando assim, essa empresa aqui ó, tem o potencial de bombar, e eu tirar aqui 10, 100 vezes o investimento que eu pus agora daqui 5 anos. Tá? No Brasil o pessoal fala em 7, fala em 8, mas geralmente o pessoal fala 3, 5 anos, mas ele já quer sair, ele não quer ser o seu sócio para sempre. Agora, outros sócios virão, outras rodadas de investimento virão. E nessas outras rodadas você tem que ter equity, você ainda tem que ter participação suficiente para dar para esses outros investidores. Então se você queima esse equity logo na largada, você está fazendo uma besteira. Né? E a segunda coisa... que eu acho muito importante falar para o empreendedor é o seguinte, eu vi uma piadinha, vocês viram que saiu a reforma trabalhista agora, né? E a piadinha era o seguinte, tinham dois caras conversando e um falou assim, nossa, você viu agora que moleza, né? Alteraram as leis trabalhistas e agora o empresário vai poder explorar o empregador do jeito que ele quiser. Aí a outra pessoa fala assim, ué, mas se você está achando ruim, larga o emprego, para de trabalhar. Aí a outra pessoa fala, ué, mas e se eu fizer isso, o que eu vou fazer então? Ué, vira empresário, não é molezinha? Vai ser molezinha para você também. E é óbvio, a piada é justamente essa, que é o trabalhador reclamando que a vida do empresário ficou mais fácil, mas ele não quer viver a vida do empresário também. A mesma coisa, de uma certa forma, eu vejo no empreendedor. É muito comum, quando o empresário, numa situação de um investimento, o investidor colocar na mesa quais as condições que ele quer para fazer a operação, para poder dar o dinheiro para o empreendedor. E aí tem muitas cláusulas ali nos contratos, assim, coisa complicada que eu acho que nem convém falar agora, que o empreendedor olha aquilo, a primeira reação é ele olhar e falar assim, eu não estou entendendo lhufas do que está escrito aqui. Mas eu acho que está tudo certo. Não, não está. É bom você levar para alguém te explicar o que é, porque tem muita coisa que é pegadinha, que pode ser pegadinha ali. Mas tudo bem. Aí o cara chega para mim e fala, Júlio, o que você acha desse contrato? Não, isso daqui quer dizer que você vai ter que ficar na empresa durante 5 anos, isso daqui quer dizer que você não vai poder dar distribuir dividendos durante 5 anos, isso daqui está querendo dizer que você não pode ter nenhuma outra empresa além dessa, isso daqui está querendo dizer que você tem que se dedicar integralmente ao projeto, isso daqui está querendo dizer que se você
arriscar dizer que você vai tirar um ano sabático, o investidor pode comprar todas as suas participações por R$1. O cara olha para mim e fala assim, mas como que eu vou aceitar um negócio desse? Eu estou vendendo minha alma para esse investidor. Então, é aí que eu falo para o cara, bom, se você está achando isso, por que você não vira investidor? Porque tem uma razão de ser tudo isso. Então, esse segundo ponto que eu queria falar é muito importante o empreendedor entender o que se passa na cabeça do investidor para ele, vamos dizer assim, se ele já souber como o investidor está pensando, ele já vai se antever em certas situações que vão acontecer no contrato e se preparar melhor para receber esse investimento. Eu já vou adiantar o final da conversa aqui, mas o investidor, lembre-se sempre, o investimento numa startup é um dos investimentos mais arriscados que existem. Então, assim, de cada 10 investimentos, 5 vão dar horrivelmente errado, 3 vão dar errado, 2 vão dar mais ou menos errado, 1 vai dar mais ou menos certo e 1 talvez dê certo. Então, se der certo, pode ser que seja muito certo, mas é uma incógnita. Então, veja só, o investidor tem que fazer, às vezes, 10 investimentos para se salvar em 1, e o resto ele vai perder tudo. E é natural que ele, então, queira ter um controle sobre o que acontece dentro da empresa e também uma forma de garantir que vocês, empreendedores, estejam dentro da empresa. Porque, afinal de contas, alguém saberia me dizer aqui quanto vale uma startup de início de carreira? Ela não vale absolutamente nada. Ela não tem faturamento, ela não tem produto, ela tem uma ideia, mas como todos os outros que passaram aqui antes falaram para vocês, ideia não vale nada. Então, o maior valor, o maior ativo que eu, investidor, vejo numa startup é o empreendedor. É o empreendedor com a capacidade que ele vai me demonstrar de executar aquele projeto. Às vezes, eu vejo muito o pessoal, tipo, esse pessoal mais parrudo, fundo de investimento, eles até falam para eles assim, nossa, mas sério mesmo você vai investir nessa startup, né? Esse é um negócio tão batido, não, parece que está tanta gente fazendo isso. Ele fala assim, cara, pode até ser, mas esse empreendedor tem sangue no olho. Como assim? Não, esse empreendedor, assim, se ele entregar o que ele está prometendo, eu sei que ele consegue entregar muito mais. Então, você vê como é a visão do investidor em relação a manter o empreendedor ali. Ele quer que o empreendedor fique ali, e aí ele tem que travar o empreendedor de alguma forma. A forma que existe é pelos contratos. Tá. Superado esse primeiro ponto, a apresentação que eu organizei aqui é mais no sentido de ajudar, de passar algumas ideias de como vocês empreendedores podem facilitar essa aproximação com o investidor, deixar a startup preparada para receber investimento e não cair em certas pegadinhas ou certas situações que normalmente a gente vê o pessoal acontecendo. Eu diria que nesse estágio de investimento, do momento em que, diante do empreendedor decidir procurar o investimento, até a hora que o investimento acontece, eu dividiria nessas 3 fases. A etapa preparatória, pré-contratual e a contratual. Então, a etapa preparatória seria aquele momento antes de eu ter qualquer conversa com o investidor, com qualquer investidor. Aqui seria assim, o que seria bom, recomendável a startup fazer antes de engajar um investidor numa conversa? Porque é o seguinte, vejam vocês, é muito importante nessa discussão com o investidor o valuation que ele vai atribuir à sua empresa. Como a gente não sabe, não tem como calcular, eu não tenho nenhum parâmetro para definir quanto vale uma startup, eu tenho que praticamente chutar. Vocês vão ver, vai ter várias palestras aqui, várias pessoas vão falar de valuation de startup. Eu já ouvi dezenas de teorias sobre como avaliar uma startup, o fato é que não tem, nenhuma funciona, nenhuma para em pé. O fato é, o investidor, na experiência dele, vai olhar aquilo lá e falar assim, olha, eu acho que isso vale tanto, e vocês têm que estar preparados para dizer, não, mas eu acho que eu tenho mais valor, vale tanto, enfim. O fato é, se vocês conseguirem fazer uma etapa preparatória bem feitinha, a sua empresa automaticamente já se valoriza, porque vocês já vão entregar, oferecer uma coisa para o investidor muito mais atrativa. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum startups começarem daquele jeitinho brasileiro de ir fazendo as coisas e uma hora eu penso em fazer contrato, ou uma hora eu faço registro marca, e isso aos olhos do investidor não é legal. Porque o investidor, lembre-se, isso é um investimento de risco.
quanto mais vocês reduzirem o risco, melhor para o investidor. Então, por exemplo, quando você vai lá e contrata um monte de gente, você contrata um cara para desenvolver a sua plataforma, e você não fez um contrato de desenvolvimento de software, você colocou em risco a sua propriedade intelectual. Aquele software que está sendo desenvolvido está sendo regulado pelo quê? Não tem contrato. Amanhã ou depois, se o software bombar, esse desenvolvedor não vai chegar para você e falar assim, cadê a minha parte? Aí você vai falar, mas eu te paguei por esse desenvolvimento. Tá, mas você não me falou que o software ia ser só seu. E aí? Então, isso é um risco. É o risco de que amanhã ou depois eu invista na sua sociedade, e se ela é uma sociedade que tem, por exemplo, um aplicativo, o aplicativo não vai ser integralmente da sociedade. E aí? Eu, investidor, me dei mal. Outra coisa que existe, tem lá 2 sócios, um sócio é o programador, e aí vocês contratam um terceiro sócio para ajudar na programação. Vocês não têm dinheiro para pagar esse cara. Então o que você fala para ele? Olha, faz o seguinte, começa a ajudar a gente desenvolvendo isso daqui, e a cada mês que você trabalhar para mim, eu te garanto 1% na sociedade. Hoje pode não valer muita coisa esse 1%, mas se a gente receber um aporte, como eu estou planejando, esses de 1 em 1%, no máximo 5%, esse 5% daqui 5 anos pode estar valendo 900 mil reais. Muita gente faz isso, oferece equity para recompensar o trabalho. Só que muita gente não faz esse contrato de opção. E aí, quando o investidor entra na história, e ele não vê esse contrato de opção lá na mesa, já estipulado, ele não quer se surpreender amanhã ou depois com aquele estagiário que entrou lá atrás e falou assim, não, mas me prometeram que cada mês que eu trabalharia eu ganhar 1%, eu quero meus 1% agora, e dilui o investidor. Quer dizer, ele não quer. Então, essa parte de formalização de relações jurídicas nada mais é do que contratos. Você tem que ter contratos com o seu desenvolvedor de software. Se você tem uma marca, marca eu vou falar daqui a pouco, mas se você fez combinados com os seus sócios, por exemplo, olha, eu vou trabalhar na área comercial, você vai trabalhar no desenvolvimento, legal, funciona, vamos por isso num acordo de cotistas. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois, quando a plataforma estiver pronta, para o desenvolvedor não simplesmente falar, olha, minha parte eu já terminei, agora vai você e vende. E aí o cara vai falar assim, pô, mas só eu que vou trabalhar agora? Já vi isso acontecer. Uma segunda parte que tem dessa parte preliminar é a proteção de ativos. É muito, muito comum. Dá até tristeza de ver quantas startups investem no desenvolvimento de um nome e chega na hora que aparece o investidor e fala, pô, mas você registrou sua marca? Não, vamos registrar? Vamos. Quando ele vai tentar registrar, ele percebe que já está registrada, ou percebe que já até existe uma disputa sobre aquilo lá, que ele nem estava sabendo, porque um dia ele recebeu uma cartinha e jogou fora, achou que não era nada. Eu estou participando de uma operação, agora, de investimento, que os caras estão tentando comprar uma empresa, que eles estão avaliando lá, estão dispostos a pagar uns 20 milhões pela empresa. E a empresa tem uma bela carteira de clientes, ela tem um belo produto, e um nome, assim, um nome bonitinho, um logotipo bonitinho, e muito consolidado já aqui no mercado brasileiro. Aí, quando a gente vai fazer uma compra dessas, o comprador geralmente contrata um escritório como o nosso para ir lá e fazer uma auditoria. A auditoria nada mais é do que eu chegar na startup e falar assim, me dá toda a papelada que eu vou te pedir, porque eu vou investigar o que é que tem aqui. Eu quero ver como você está regularizada, se você tem algum problema, que tipo de riscos você pode oferecer para o meu cliente. E aí, nesse caso, a gente foi olhar e pediu, olha, cadê os registros da sua marca? Ah, a gente tem esse depósito que a gente fez aqui no NPI, mas eu não sei bem o que é isso. Olha aqui, a gente foi lá ver, tinha 2 empresas já disputando aquela marca e uma com altíssimas chances de ganhar. Então, assim, essa empresa vai perder o nome dela, ela vai perder o logotipo, ela vai perder tudo, porque quem está contestando com ela é incontestável o direito desse outro terceiro que apareceu sobre essa marca. Ou seja, grande parte do ativo dessa empresa, que era o nome que ela criou no mercado, ela vai perder. Porque lá atrás ela esqueceu de registrar a marca. Outro problema que a gente vê muito comum é essa questão de licenças. O cara vai lá e começa a desenvolver alguma coisa, um aplicativo lá e pega, sei lá, tem um Word pirata, tem, sei lá, o Development Kit da Apple pirata, e aí o cara não tem essas licenças e eu vou querer.
Eu vou querer ver, porque num investimento desse jeito, por mais que o investidor saiba que no Brasil é muito difícil uma startup começar, por exemplo, com um funcionário registrado em carteira, sem contratar PJ, por mais que ele saiba, ele entenda isso. Mas ele vai se certificar que ou você conserta isso agora, que eu vou entrar, ou você vai consertar isso num determinado prazo que eu vou te dar, mas em algum momento você vai ter que consertar isso, porque se você não consertar, eu vou abater isso do seu preço. Eu não vou sair perdendo. Eu vou colocar no contrato o seguinte: ah, não quer consertar? Beleza. Se amanhã ou depois esses funcionários PJ que você tem aqui, que você não regularizou, entrarem com uma ação trabalhista contra a empresa, e a empresa perder o dinheiro, eu deixo de pagar o valor que eu inicialmente tinha te prometido. Perda de valor para startup também, que vocês não querem que aconteça. Aí, essa fase pré-contratual, agora sim, essa é a fase que, ok, a startup já tentou se regularizar da melhor forma possível, já sabe onde vai pôr o dinheiro, já tem um plano, já tem um business plan para onde ele vai aplicar esses recursos, e ele está começando a namorar investidores, e aparecem investidores oferecendo propostas. Aqui, então, vem esse detalhe. Alguém já ouviu falar term sheet? Memorando de entendimentos. Carta de intenções. Tudo a mesma coisa, tá? São todos o mesmo termo para a mesma coisa, basicamente. Isso daqui é, antes de vocês pensarem em contrato, antes de pensar em qualquer coisa, a ideia é que vocês tenham um papel com o investidor, dizendo: investidor, me dá um term sheet, me dá o que é que você está querendo fazer. O que é esse term sheet? Nada mais era do que uma tabelona em que tem os detalhes assim: eu, investidor, estou com a intenção de fazer o seguinte: eu vou aportar 1 milhão na sua empresa, eu quero 10%, eu quero direito de converter a qualquer momento, eu quero direito de preferência para isso, eu quero isso, isso, isso. É tudo o que ele quer. É uma lista do que ele quer, parecida com um contrato, mas com uma linguagem muito mais simples. Isso daqui nada mais é do que aquele papel de pão, como se a gente estivesse sentado numa padaria, o investidor, o empreendedor, fala assim: vamos colocar no papel aqui o que a gente está discutindo? Ó, eu quero isso, não, isso é muito, isso eu não quero. Isso aqui, não, isso eu quero, isso eu concordo, isso eu não concordo. E por que isso daqui é muito importante? Porque os documentos que a gente vai precisar fazer depois para o investimento entrar são muito complexos. Se eu for fazer a negociação desses documentos depois, isso vai sair muito caro para vocês, empreendedores, e para o investidor. Então é muito mais útil que eu coloque num papel as bases do negócio. Qual que é as principais condições do negócio. E para que depois, se vocês estiverem de acordo com aquilo que está sendo colocado na mesa, é simplesmente pegar esse papel, vão ser 2, 3 folhinhas, vocês dão para o advogado e falam: ó, faz um contrato desse jeito, já vai a receita do bolo pronta, com tudo negociado. Então aqui, as principais condições de um term sheet são a forma do investimento, ou seja, eu vou investir como? Vai ser equity? Eu vou virar sócio logo de cara? Eu vou colocar uma dívida conversível? Eu vou fazer um contrato desse de participação que saiu agora, contrato de investidor anjo? Quanto que eu vou colocar na startup, eu, investidor? Quanto de dinheiro estou disposto a pôr? Quanto de participação eu vou querer a troco desse dinheiro que eu vou colocar? Que preferências eu, investidor, estou exigindo? E que obrigações vocês, empreendedores, vão assumir? Empreendedores que estão começando, provavelmente vocês não vão preferir dar o guide da negociação, porque às vezes você vai pegar, por exemplo, na Anjos do Brasil tem um modelo term sheet. Se vocês forem lá e pegarem aquele modelo de term sheet, vocês, para usarem, vocês vão dar um tiro no pé. Por quê? Porque aquele modelo de term sheet, embora muito bom, a gente ajudou até a fazer aquilo, ele foi feito com um olhar para proteger o investidor, não para proteger a startup. Então, às vezes, essa história, eu vi muita gente já que saiu na internet, copiou um term sheet e mandou embora. Legal, ele propôs coisas que iam contra o interesse da startup. Então, a ideia é que se o cara oferece, geralmente o investidor já tem uma certa experiência, já tem uma tese de investimento, já tem um hábito de como investir, geralmente ele já tem alguma coisa assim. E quando ele manda, o que ele quer é que você olhe aquele papel, comente aquele papel, e ele sabe que alguma coisa você vai cortar dali. Algum direito dele você vai cortar. E aí que está a inteligência da negociação. Eu tenho esse modelo aqui na Anjos, eu deixo aqui, o modelo que eu falei está aqui.
Esse modelo é justamente para, eu acho muito válido, se vocês nunca viram aí no Term Sheet, entrar lá e procurar o que tem lá para vocês verem quantos direitos e obrigações são negociados num documento dessa forma. E a última coisa que tem nessa fase pré-contratual, que é importante, talvez mais importante do que todas as outras, é seja muito honesto com o seu investidor. O seu investidor ele vai fazer uma auditoria na sua empresa e ele vai buscar falhas lá dentro. E vocês têm que revelar essas falhas. É preferível que vocês revelem essas falhas. Porque se vocês não revelarem essas falhas, por exemplo, dívidas que vocês assumiram, mas que não está no papel, o status real do projeto, vocês falam que já estão no protótipo, mas não está, pode saber que se o documento de investimento for bem feito e vocês não forem honestos nessa parte, o investidor pode causar problema depois para essa startup. Então é muito melhor a relação começar com uma relação de boa-fé, não só para a relação ser saudável, mas também para evitar depois problemas jurídicos, enfim. E a etapa contratual, que é a clássica, aqui a gente já chegou no entendimento, vocês já sentaram com o investidor, fizeram o term sheet, basta assinar os documentos. Eu teria aqui como falar horas sobre os termos que iriam nesses acordos de investimentos. A gente tem um acordo de acionistas que geralmente é negociado, se não inteiro, mas boa parte dele nesse momento do term sheet. Tem várias formas de fazer essa dívida conversível, mas essa fase aqui é muito importante o seguinte: estejam vocês representados por um advogado. Por mais que chegue, por exemplo, por mais que eu possa ser um advogado legal do investidor e chegue para vocês, não, ó, tá aqui o contrato, tá super fácil, olha aí, entende, me fala o que você acha. Sempre, sempre, sempre busquem um advogado para olhar esse contrato antes de assinar. Aliás, não assinem nada sem buscar um advogado. Por quê? Tem muitas cláusulas lá dentro que elas são... chegam a ter cláusulas que até tem termos em inglês. Assim. Então, por exemplo, num contrato de investimento desses, vocês vão encontrar cláusulas de put option, drag along, tag along, não compete, vai ter preferred rights. Então, assim, são muitas coisas que às vezes não fazem muito sentido para leigo, que não está habituado nesse juridiquês, né? Então, para vocês não comprometerem mais do que vocês achavam que vocês estavam comprometendo, muito importante essa parte. Depois que vocês assinaram o contrato, aí não esqueçam dele, por favor. O contrato vai prever uma série de obrigações que vocês têm que seguir e muitas vezes o empreendedor acaba se comprometendo porque ele esqueceu que ele tinha que notificar o investidor, por exemplo, quando aparecesse uma nova oportunidade de investimento. Aqui eu quis trazer para vocês uma visão geral das principais orientações que nós costumamos dar. É lógico que eu não consigo explicar para vocês toda a parte jurídica, porque eu precisaria de bem mais do que 20 minutos. O que a gente faz é o seguinte: a gente conhece muito bem esse ecossistema, a gente conhece tese de investimento de vários fundos. Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, uma startup, por exemplo, eu venho num evento desse, vejo lá uma startup e falo, poxa, essa startup tem um match muito forte com esse cara aqui que eu conheço. Eu chego para ele sem maiores pretensões, sem nenhum compromisso, falo, olha, eu vi lá esse cara aqui, talvez fosse o caso de você ligar. Às vezes a gente faz uma ponte ou outra, mas de forma alguma a gente atua como intermediador ou como captador. Contrato de mútuo conversível. Ao entendimento que esse investimento só pode ser feito com capital, ou então se esse investimento pode ser feito em serviços, em melhorias para a tua startup. Qual que é o entendimento aí do teu escritório? Essa é uma questão super controvertida, porque no Brasil é vedada o aporte de serviços numa sociedade. Ou seja, no Brasil, diferentemente do que acontece em outros lugares do mundo, você não pode dizer, olha, eu vou entrar na sociedade e ter 50% de participação a troco de trabalhar durante um ano. Isso não acontece. O que algumas pessoas fazem, e ainda é uma questão um pouco controversa, discutível, eu faço um contrato com a empresa, prevendo um valor, e eu falo, eu vou prestar serviços de consultoria para vocês pelo valor de R$10 mil por mês. Tá? E aí trabalho durante um ano, ou seja, tem um crédito agora de R$120 mil, correto? Aí a empresa chega e faz um acordo comigo e fala, te devo R$120 mil, mas não vou te pagar R$120 mil, eu vou converter isso em participação. Tá? Isso eu já vi pessoas fazendo isso. Só que a gente tem uma questão aqui no Brasil muito interessante. O empreendedorismo aqui, essa questão de venture capital, ela já tem algum tempo, mas é muito recente. E a nossa justiça é muito lenta.
Do ponto de vista jurídico, é muito importante a gente ter a validação dessas teses jurídicas, como essa, por exemplo. Então você imagina, para você chegar numa situação dessa, vamos supor que você me contratou assim. Eu trabalhei 1 ano, eu quis converter. Em algum momento a gente brigou, passou mais 1 ano, a gente brigou, já foram 2 anos. Eu entrei com uma ação. Essa ação vai levar 5 anos para ser decidida. Então, se a gente tiver essa relação aqui hoje, só daqui 7 anos eu vou saber qual é a posição do judiciário a respeito disso, entendeu? E só aí eu, escritório, vou me adaptar para falar, olha, esse tipo de situação não pode acontecer. Porque os juízes decidem dessa forma, entendeu? Muitas situações dessas são recentes e a gente está esperando o judiciário se manifestar ainda. Então a gente tenta, na melhor forma possível, justificar e fazer a coisa assim, o mais corretamente possível, mas como é uma coisa que vem de fora, e a gente até recentemente não tinha nenhuma legislação específica sobre isso, muita coisa é adaptada do que existe lá fora, acaba ficando essas incertezas, inseguranças jurídicas, como a gente costuma falar, né? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e obrigado.